Olá pessoal, aqui é o mestre nacional Gerson Pérez falando diretamente do Clube de Xadrez Online em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Tenho trazido para vocês frequentemente, não vou dizer diariamente porque às vezes não dá para gravar todo dia e nem todo dia então a gente consegue colocar no ar uma nova análise. Mas praticamente todos os dias tenho conseguido postar aqui no canal do Clube de Xadrez Online, que por sinal gostaria de agradecê-los pela grande adesão, né? Nós já estamos com mais de 2.600 enxadristas cadastrados, né? Aqui em nosso canal, inscritos em nosso canal, e até pouco tempo atrás não passávamos de 500 enxadristas inscritos. Então agradeço demais aqueles que estão acompanhando aqui frequentemente o nosso canal e fazendo a assinatura do canal CXOL. Bom, a partida de hoje, estamos postando partidas clássicas, analisando rapidamente essas partidas, é do Pentagonal de 1948. Olha só o que aconteceu. Em 1946, dia 23 de março, faleceu o Alekhine. À época, o título de campeão do mundo era do próprio jogador. Não havia uma entidade, apesar de ter sido fundada em 1924, a FIDE, não havia uma entidade que regulamentasse o título de campeão do mundo de xadrez. Então, era algo assim, você recebia uma proposta, o cara era o campeão mundial, recebia uma proposta ali financeira, né, de colocar o título em jogo, aí um país decidia apoiar, ou às vezes ali um patrocinador, ou seja, o desafiante deveria ter o quê? A bolsa de prêmios e acertar as condições ali com o campeão do mundo. Então, com a morte do Alekhine, que inclusive pela literatura, eu já li bastante sobre isso, e tem 3 teorias, né? Por asfixia, ele estava em Portugal comendo lá um pedação de carne e aí aquilo fez com que ele engasgasse, ele estava no hotel e simplesmente morreu por asfixia. Então, esta é uma teoria. A outra é que ele teve um ataque cardíaco e faleceu. E tem teorias também conspiratórias de questão, né, política relacionada a nazismo e tal, mas digamos que isso é uma teoria menos aceita. Então, geralmente, fica-se aí a questão de ter morrido por asfixia ou então por ataque cardíaco. Bom, deixando isso de lado, o título ficou vago e aí, então, a FIDE, a Federação Internacional de Xadrez, passou a regulamentar o título de campeão do mundo. Então, de 1948 para cá, a Federação Internacional de Xadrez é quem regula o título de campeão do mundo. E aí, pegou-se, na época, os 5 desafiantes ao título mundial e nós tivemos um pentagonal. E, por uma margem, inclusive, boa, sagrou-se campeão Botvinnik, com 14 pontos. Foram 3 pontos à frente do Smyslov. Então, o Botvinnik sagra-se campeão mundial pela primeira vez e esta é uma partida que é de 1948. É a partida dele contra o Keres. O Keres é aquele jogador que merecia ter sido campeão do mundo. É o que a gente fala de campeão mundial sem título. Porque vários jogadores tinham um nível, poderia ter sido um campeão do mundo. Por exemplo, Bronstein, por um capricho do destino, não foi campeão do mundo. Korchnoi não foi campeão do mundo. Mas digamos que se fosse, entraria ali no hall de campeões do mundo, tranquilamente, sem contestação. Porque era um jogador extremamente forte. Nizovic, Chigorin, vários jogadores do passado eram fortes enxadristas e poderiam ter sido campeões do mundo. Botvinnik, então, enfrenta Paul Keres, é um enxadrista estoniano, mas o Botvinnik ganha dele em 23 lances, numa partida muito bonita. Vamos ver.
Botvinnik de brancas, queres aí de pretas então. Botvinnik fez o D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. Nós estamos numa ninzoíndia. Se o branco faz aqui cavalo F3, as pretas teriam algumas opções. Por exemplo, bogo-índia. Ou então, índia da dama. Ou poderia entrar no gambito da dama recusado com D5. E depois de cavalo C3, entraríamos aí ou numa ortodoxa, ou se jogar com C6, poderia ser C6, D5, poderia ser uma semislava. Bom, mas foi feito cavalo C3 e aí bispo B4, ninzoíndia. Eu fiz recentemente um curso aqui no Clube Xadrez Online de 8 horas, foram 4 treinos de 2 horas cada, onde e é só um volume. Nós temos mais volumes ainda para fazer aí ao longo do ano. Então, é uma defesa assim, bastante complexa, com muitas variantes, e tem sido jogada por quase todos os campeões do mundo, pelo menos os mais recentes. Os enxadristas fortes gostam muito de jogar esta linha, porque simplesmente roca logo, você não deixa o branco construir aquele centro forte de peões com E4. Então, é uma alternativa bem, mas bem interessante mesmo que a gente tem para jogar de pretas. E aí, essa variante, que a gente chama de variante Botvinnik, inclusive ele constantemente jogava esse bispo E3 e tem um plano interessante. Ele quer fazer F3, bispo D3 ou bispo E2, e aí, por exemplo, cavalo E2, cavalo G3, pode fazer bispo E2 ou bispo D3 e avançar esses peões. Então o F3 ajudaria a fazer o E4. Veja só como foi jogado então a variante Botvinnik pelo próprio Botvinnik. Aí A3, depois do E3 então, fácil A3, toma. O que as pretas ganharam com a concessão do par de bispos? Então as pretas deram o par de bispos para as brancas. Aqui ó, C1, F1 nós temos o par de bispos. Mas nós temos peões dobrados em C e temos um peão isolado em A. Então, isto, para um final de partida, as pretas podem ficar melhores. Lembrando que o meio-jogo vai ser um meio-jogo rico para as brancas por conta da força do par de bispos. Você não pode simplesmente ceder alguma coisa para o seu adversário sem ter uma contrapartida. Então, cedeu o par de bispos? Sim, mas ganhou o quê? Quebra na estrutura de peões do adversário. Teve um curso que eu dei aqui no Clube Xadrez Online, que é um curso do método Dorfman. Dorfman, ele trabalhava muito com a questão do estático e do dinâmico. Por exemplo, uma má estrutura de peões, estático, porque dificilmente aquilo ali o jogador vai conseguir mudar o status quo. Ou seja, ele não consegue mudar aquela condição dele de estrutura quebrada. E você tem, por exemplo, o dinâmico. O que seria o dinâmico? Por exemplo, par de bispos. Na abertura, um desenvolvimento melhor, o espaço, por exemplo, isso aí é do campo mais dinâmico, porque pode ser mais efêmero, o adversário pode mudar essa condição. Então, se você tem problema estático, tenta criar um problema estático também no campo do seu adversário. Não consegue? Então, tenta trabalhar com o dinâmico. No caso, o branco tem o dinâmico, par de bispos. O estático, a vantagem estática é das pretas, porque quebrou a estrutura das brancas. Então, passa o cavalinho ali para E2, ele vai rumo a G3. Toda tomada em D4 vai tomar de C, vai ajudar o branco. Olha lá, bispo E2. Ele não faz bispo D3, eu já vi várias partidas com bispo D3, né, dama C2, e aí depois do roque faz F3, E4, mas essa partida foi feita com bispo E2. Cavalo de BD7, aí rocou, C5. Como as pretas, fiquem atentos a isso aqui, ó. Por que as pretas estão colocando os seus peões nas casas pretas? Exatamente porque só tem o bispo de casas brancas. Então, com isso, os peões cobrem as casas pretas e as casas brancas são cobertas pelo bispo de casa branca, né? Que é o que restou aí para as pretas.
Então essa conjugação costuma ser uma conjugação boa de estrutura com peça. Você coloca seus peões na casa preta porque você tem o bispo apenas de casa branca. Ah lá, F3, segue aí a variante Botvinnik, que é essa ideia mesmo de fazer uma E4 depois, aí tomou de C, toma com o peão dobrado, claro. Cavalo B6, para poder sair o bispo, bispo B2, e agora vem um lance interessante. O branco não tomou. Poderia ter tomado, por exemplo, o bispo toma D4, era uma jogada boa. Mas ele fez E4, para tomar em D4 de dama. E assim seguiu então o bispo E6, para completar o desenvolvimento. Atacou também C4, aí torre C1, torre E7, e agora tomou de dama. Nesse momento foi feito dama C7. Dama C7 não é uma jogada muito interessante porque o branco vai fazer C5 e com a força do par de bispos vai abrir a posição, o que não é interessante então para as pretas. Mais apropriado aqui seria cavalo E4. Cavalo A4 vai tomar o bispo, mas o bispo vai sair e aí ele passa esse cavalo para C5, não deixando o branco fazer então o avanço de peão, e isso é uma posição jogável. O branco deve ter ligeira vantagem aí por conta do peão isolado em D6. Tem o par de bispos, mas a posição tem uma característica ainda mais fechada, né? Não está tão aberto o jogo. Tem aqui o C4, o E4. Os bispos das brancas não estão trabalhando tão bem. Só este bispo aqui, da grande diagonal, de A1 a H8, mas esse está mais fechadinho. Então tem peões nas duas alas, a tendência é que o bispo seja forte, mas não é uma posição ainda com jogo muito aberto que facilite sobremaneira a ação dos bispos. Mas depois de dama C7, aí o bicho pegou aqui. Por quê? Porque fez C5, e aí abriram as linhas todas, ó. Agora o par de bispos está muito forte, ó. O bispo agora está agindo aqui, esse bispo já continua agindo lá. Então a posição realmente começa a ficar muito boa para as brancas. Então, vamos dizer aí que o branco tem vantagem, não é mais ligeira vantagem, é vantagem. Uma alternativa aqui seria dama D8. Toda vez que o adversário seu está atacando, eu dei um curso aqui no Clube Xadrez Online, também de 8 horas, que é um curso sobre técnicas de defesa. Uma das técnicas de defesa é a troca de peças, ou seja, especialmente a dama. Se o seu adversário está querendo te atacar, troca a peça, tira a peça do tabuleiro que ele perde a força do ataque. Então, dama D8 teria esta ideia de troca de damas, pelo menos propondo troca de damas. Se a dama volta, poderia jogar um torre C8, por exemplo, né, para poder terminar o desenvolvimento. Então, dama D8 deve ser mais preciso aí. Aí, bispo C1, olha lá, a dama vai para B8 agora, fecha a torre, e agora a ala do rei está ali pedindo socorro. Torre G5. Eu dei um outro curso aqui no Clube Xadrez Online, que é como atacar com eficiência no xadrez. Também um curso de 8 horas em 4 treinos de 2 horas. Uma das técnicas do ataque é que você tem que ter... Olha esse setor aqui, ó. Eu posso pegar até também C. O número de peças das brancas que podem chegar até o adversário. Então, se você tem maior número de peças no ataque, a tendência é que o seu ataque deva dar certo se você cuida bem aí da parte tática. Porque a estratégia de atacar a ala do rei, a decisão de atacar a ala do rei, se baseia exatamente em mensurar aí a questão de quantidade de peça. Você olha a quantidade que tem um lado e olha a quantidade que tem outra. O outro lado, se você tem um número maior de atacantes, a tendência é que lá vai dar certo. Até porque, imagina você tem 5 peças para atacar o adversário. O adversário tem 3 para defender. Você pode ceder uma, ceder 2, para abrir linhas para as outras peças chegarem. Então, por isso que o ataque depende de força, depende de várias peças atacando. A questão de coordenação é até importante, mas não é tão essencial como ter quantidade de peças. A defesa
é bastante interessante você ter uma boa coordenação de peças. Muitas vezes a gente tem até maior número de peças atacando, mas a gente não consegue definir a partida, exatamente porque o adversário tem boa coordenação, boa estrutura ali para poder se defender. Torre G5 então já começa a mirar um ataque direto sobre o rei das pretas. Então o cavalo de BD7, o que ele está fazendo, o Keres? Tentando levar a peça para poder ajudar a defesa. Mas não tem jeito, agora vem uma jogada muito forte, por isso que a partida acaba rápido. Ó, nesse momento, poderia fazer um cavalo E8. O branco deve estar com vantagem decisiva, mas talvez demore mais. Veja só o que o Botvinnik fez. E aí a gente acha curioso, né? Nossa, o Botvinnik é um cara estrategista, Botvinnik jogava muito bem ali os finais, mas a opção dele era para ser um jogador posicional, não que ele não entendesse de tática. E a tática, geralmente, nesses encontros de jogadores mais fortes, acontece exatamente depois de uma condução estratégica boa. Você vai simplesmente espremendo, asfixiando o seu adversário e chega uma hora que não tem movimento mais. Às vezes ele tem que deixar uma peça em defesa, uma peça sobrecarregada, e com isso você explora taticamente a posição. Às vezes é uma cravada, é um duplo. No caso aqui, essa torre é usada para poder abrir esta diagonal, porque depois segue cavalo H5, então uma exploração de diagonal. O tema aqui é eliminação de defesa. Você vai abrir linhas para o ataque, poderia ser eliminação de defesa e abertura de linhas. Então, no xadrez nós temos ocupação de uma casa, liberação de uma casa, isso na tática. Abertura de linhas, uma horizontal, uma vertical, uma diagonal, fechamento de linhas. Então, no caso aqui, seria uma abertura de linhas. Bom, tomou de rei, aí cavalo H5, se tira o rei, vai fazer cavalo F6, se tira para G8, por exemplo, para F8. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que jogar rei G6, para poder ter dois ataques em F6 e a gente ter duas vezes. Ok. Mas simplesmente o Botvinnik faz um lance agora que força as pretas a abandonarem, porque agora já tem ameaça de mate. Então, logo aí, nós vamos finalizar a partida, vai ter rei de mate agora e não tem jeito. Torre toma G7, na ideia de passar a torre para lá do rei, aumentar os efetivos na ala do rei, foi muito eficiente, né, esse plano conduzido aí pelo Botvinnik. Então, os erros, se a gente for pontuar, faltou o cavalo A4 para não deixar jogar C5 e o dama D8. Era uma opção melhor que o dama F4, porque o dama F4 simplesmente recebeu um ataque ali e voltou a dama para B8, travando até a saída da torre. Beleza, pessoal? Então esta foi mais uma partida aqui analisada pelo Clube Xadrez Online. Convido o amigo que ainda não se inscreveu aqui no canal, porque quando você se inscreve no canal, toda vez que eu posto um vídeo, o YouTube informa para você que eu postei um vídeo. Então, rapidamente você vai ficar sabendo daquele vídeo novo e vai poder assisti-lo. Abração para vocês, vamos em frente, sucesso aí com o xadrez. Valeu, pessoal!